sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Bom dia então, pessoal. Vamos hoje, abordar mais um texto aí do Freud, Caminhos da Terapia Psicanalítica. Esse é o nosso sétimo encontro, então, dos textos técnicos do Freud, né? Esse é um texto de 1919, ele é publicado em 1919, ele é proferido em 1918, depois vou contextualizar um pouco melhor. Mas então a gente já está aqui na virada do que a gente considera assim, né, a primeira e a segunda tópica. Né? Em 1920, com o texto Além do Princípio do Prazer, o Freud inaugura, vamos dizer assim, o que ficou conhecido como segunda tópica freudiana. Né? Então ele inclui a pulsão de morte, eu, isso, supereu. Né? Então a gente está assim, né, no último texto técnico do Freud, o último texto que aborda a clínica, né, da primeira tópica. Depois, é um texto pequenininho, vocês vão ver, semelhante ao recordar, repetir, elaborar, né, ou lembrar, repetir, perlaborar. É um texto bem curtinho. E depois, no final, a gente vai trabalhar com 3 textos maiores, né, que é o próximo, é a questão da análise leiga. É um texto bem interessante, no sentido assim, clínico, mas também ético. A gente vai ver que esse texto que nós estamos trabalhando também tem essa dimensão, ela já caminha assim, né, da técnica para a ética. Vocês vão ver o final desse texto. E aí a gente vai trabalhar depois o texto análise terminável e interminável, ou análise finita ou infinita. E por último, as construções em análise. Tá? Então a gente, aí os outros 3 vão ser um pouco maiores, né? São os textos já da segunda tópica, né? A partir de 26 ali, então o Freud já está com a sua segunda tópica já, vamos dizer assim, mais madura, e aí ele escreve esses textos maiores que a gente vai pegar e ir revisitando as questões da técnica, beleza? Então, né, como eu disse, o texto é publicado em 1919, mas ele é proferido em 1918 numa situação interessante. Né? Ele é proferido, né, no 5º Congresso Internacional de Psicanálise, em 1918. Então, Freud prepara esse texto, salvo engano, em setembro de 1918. Ali, né, muito próximo do fim da Primeira Guerra, né, nesse momento assim, de fim da Primeira Guerra, o que provavelmente influenciou a escrita do Freud. Vocês vão ver que ele já aponta para uma questão assim, política da psicanálise, ética, e que possivelmente tem a ver com esse momento da guerra. E, além disso, nesse congresso, né, Internacional de Psicanálise de 1918, estavam alguns representantes do governo, acho que salvo engano, da Alemanha, da Hungria, da Áustria, de alguns países. Eles estavam presentes escutando esse texto do Freud, essa conferência do Freud. Então é uma conferência, vocês vão ver que no final o Freud faz um apelo assim, aos governantes, né? Muito possivelmente, vamos dizer assim, né, sabendo para quem ele está falando, né, endereçando a sua fala além dos psicanalistas que estão ouvindo ele ali, que é o público principal do Congresso, mas também acenando, de certa maneira, com uma ala política, assim, né, dos governantes, como é que eles podem também participar dos caminhos da terapia psicanalítica, né? Porque os caminhos que o Freud fala nesse texto aqui, né, não é o caminho de uma sessão, o caminho de um tratamento, né, o caminho, o percurso, vamos dizer assim, do analisando. Né? Ele está falando caminhos da terapia psicanalítica, são as alterações que a própria psicanálise, né, a própria técnica psicanalítica, a prática psicanalítica, a clínica psicanalítica, foi tomando, se transformando ao longo desses anos aí. A gente pode calcular, né, mais ou menos uns 20 anos de psicanálise aí, mais ou menos,
e os caminhos que ela poderá tomar, que aí é o final do texto. Né? O Freud aberto, isso também eu acho que é interessante de contextualizar, né? Vocês vão perceber sim, que em parte, principalmente no final do texto, o Freud se mostra aberto a algumas adaptações da clínica, algumas transformações da clínica, mas por outro lado, a maior parte do texto é o Freud defendendo também assim, o que é a psicanálise, entre aspas, assim, né, pura, né, que ele vai chamar aí assim do ouro puro da psicanálise, né? No final do texto ele diz assim, olha, não é um problema a gente misturar o ouro puro da psicanálise com o cobre da terapia, por exemplo, sugestiva ou alguma outra coisa assim. Ou seja, ele, ele topa algumas adaptações da psicanálise, mas a gente vai ver que grande parte do texto é ele defendendo o que podemos entender aí, né, com essa fala final dele, o que ele chamaria de ouro puro da psicanálise. Então, qual que é o ouro puro da psicanálise? É isso aqui, ó. Fora isso aqui, a gente está saindo do campo psicanalítico, que tem muito a ver com a noção, me parece ter a ver, com a noção de discurso do Lacan no seminário 17. Quando no seminário 17 o Lacan elabora sua teoria dos discursos, o Lacan também identifica ali o que é o discurso da psicanálise, né? O que é, vamos dizer, entre aspas, o ouro puro da psicanálise, o discurso psicanalítico e outros discursos, e o Lacan sabe que o psicanalista não fica só preso no discurso do psicanalista, que ele pode, por vezes, né, sair, desviar, afastar um pouco do discurso do psicanalista, desde que ele sabe que está fazendo isso, desde que ele retorne. Porque tem um risco, que o Freud argumenta aqui também, a gente vai ver isso. Então, o ponto principal desse texto que a gente está trabalhando hoje é responder a isso. Quais caminhos a psicanálise pode tomar, em termos de técnica, quais transformações ela pode sofrer, quais transformações ela deve, né, procurar sofrer, inclusive, mas também é um texto alertando assim, ó, calma lá, vamos ver o que é a psicanálise. A gente pode misturar ela com outras coisas, ir adaptando e tal. E é claro que se a gente for pensar, né, ler esse texto com a nossa percepção atual, nós podemos imaginar o tanto de transformações que a psicanálise sofreu desde aí de 1919. Né? Psicanálise com crianças, psicanálise com grupo, psicanálise com psicótico, psicanálise no hospital, na escola, na penitenciária, em vários outros tipos de instituições, né? Como que a psicanálise pode, né, adentrar vários espaços, com públicos diferentes, com diagnósticos diferentes, mas também sofrendo ali algumas adaptações. Então, ele é um texto que sinaliza para essas modificações, para essas adaptações. Né? Não é o psicólogo que trabalha no PSF, por exemplo, no CAPS, no SUS, né? Ele exerce uma psicanálise ali, uma clínica, que não é a clínica que o Freud está chamando aqui de ouro puro, da psicanálise e tal. É uma clínica de orientação psicanalítica, né? Uma clínica mais ampliada e tal, que pode ter uma orientação psicanalítica, né? Alguns vão ter, outros não, mas que é uma psicanálise assim, adaptada, transformada a realidades distintas. Né? Então, um psicólogo que trabalha pela orientação psicanalítica numa penitenciária, né, ou numa escola, ele não vai estar lá colocando as pessoas no divã e esperando assim, né, um grande tempo, fazendo uma terapia, assim, uma análise mais prolongada. Não, né, ele vai estar orientado pela teoria psicanalítica, inspirado pelas técnicas que o Freud criou, inventou e que ele vai mencionar aqui, inclusive os objetivos que ele vai mencionar, mas adaptando, né, essa técnica e essa teoria, né, essa visão assim, aos contextos que ele está vivendo. E aí por isso que o Lacan, além dessa questão de discurso,
o Lacan vai dizer que o que é mais fundamental ao psicanalista é a ética dele. Né? E levar essa ética do desejo, né? A ética assim, da não. E aí isso vai aparecer nesse texto aqui, vocês vão ver. Né? Uma ética assim, orientada para não ocupar o lugar do mestre, o lugar que busca orientar ou obrigar a pessoa a se adaptar, né? A isso ou aquilo, né? A servir como ideais, a servir como modelo, a impor ideais para a pessoa, né? Sugerir comportamentos ou ações ali. Então essa é a ética, né, que o Lacan vai destacar como a ética principal do psicanalista, mas vocês vão ver que ela está bem presente nesse texto. Então o seminário 7 do Lacan também, além do 17, o seminário 7 é um seminário que dialoga bastante com esse texto também, escrito aí, né, proferido em 1918, nessa conferência, né, do Congresso Internacional de Psicanálise, né, do 5º Congresso, se não me engano, e publicado em 1919, já aí bem próximo, né, das mudanças da segunda, né, da primeira tópica para a segunda tópica. Ok? Bom, dito isso, vamos ao texto então. Né? Então a contextualização do texto é essa, né? Proferido em 1918, a questão da guerra, depois no final a gente vai retomar isso também, e principalmente essa ideia, né? Como eu disse, o ponto principal desse texto é essa pergunta do Freud, assim, qual é o rumo que a psicanálise vai tomar, né? E como nós, né, psicanalistas, ali, né, eles em 1919, 18, 19, como nós podemos interferir para que esses rumos sejam importantes, presentes, essas transformações, mas que a gente saiba o que é a técnica psicanalítica para a gente adaptar com responsabilidade, para a gente transformar a técnica com responsabilidade, uma orientação teórica e técnica coerente. Ok? E aí o Freud começa então o texto. Vocês vão ver que de início ele nos apresenta uma coisa assim, né, talvez um pouco repetitiva na ideia assim, né, do nosso curso aqui, porque ele insiste muito, quase todos os textos, né, sobre a clínica, e ele fala dos objetivos do tratamento, dos objetivos da psicanálise. O que, evidentemente, nunca é demais repetir. Porque assim, sabendo do nosso objetivo é que a gente vai pensar as estratégias que a gente vai usar. Né? Então, o Freud ele abre o texto mais uma vez, retomando qual é o objetivo, ali para aquela plateia, né, de psicanalistas, mas também, né, possivelmente mirando nessa outra escuta ali também, de governantes, de representantes ali do governo que estão presentes. Né, o Freud apresenta o que é a técnica psicanalítica, né, e os objetivos dela, para depois ir para a pergunta central do texto, que tem a ver com isso dessas mudanças, ou do que a gente pode esperar mais da psicanálise, além do que o Freud apresenta aí nos, acho que 2, 3 primeiros parágrafos do texto. Né? Então, vou repetir, vou passar um pouco mais breve, mais rápido assim, né? Por esses temas, que são temas que a gente já viu. Cada vez o Freud retoma esses objetivos, às vezes com expressões diferentes, né? Mas sempre semelhantes, assim, né? Fazer, né? No último texto ele colocou que o objetivo da psicanálise era trocar, vamos dizer assim, a repetição pela recordação, né? Pela lembrança, o sujeito colocar em palavras, né? Aqui ele está falando de conhecer algo do inconsciente, em outros momentos ele coloca o objetivo identificar as resistências, né? Demover e remover as resistências para, evidentemente, que o material inconsciente apareça. Né? O Miller ele reduz isso, ele resume isso de uma maneira interessante, que o objetivo da psicanálise é chegar na verdade do inconsciente. Extrair, vamos dizer assim, a verdade do inconsciente. Né? Tudo isso são formas de falar de uma
mesma coisa, assim, né? O Marco Antônio Coutinho Jorge usa uma palavra que não me parece muito usual nos textos do Freud, pelo menos nas traduções que a gente tem ela não aparece, mas que eu acho que também é muito interessante. O Marco Antônio Coutinho Jorge fala de desrecalcamento, né? O objetivo da psicanálise seria desrecalcar, ou seja, tirar o recalque, né? Superar o recalque, inverter, né? Isso que está sendo assim escondido, calado, silenciado, trazer para a palavra, trazer os conflitos para o eu, para a vida mental, vamos dizer assim, consciente. E aqui o Freud fala a mesma coisa. Então ele começa dizendo, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é o seguinte, né? Ele escreve assim: formulamos como sendo a nossa tarefa médica levar o doente neurótico a conhecer as moções recalcadas e inconscientes existentes dentro dele. Então essa é a tarefa do analista, né? Levar o doente neurótico a conhecer as moções recalcadas e inconscientes existentes dentro dele. E, para esse fim, revelar as resistências que nele atuam contra tais ampliações do conhecimento sobre sua própria pessoa. Então aqui estão os dois objetivos, né? Fazer o sujeito conhecer as moções recalcadas, inconscientes, ou poderíamos resumir aí com a palavra do Marco Antônio Coutinho Jorge, né? É desrecalcar. E por outro lado, justamente para conseguir isso, revelar as resistências. Então Freud coloca como se fosse assim, dois trabalhos principais. A atividade do analista quase que é resumida aqui a essas duas coisas, né? Desrecalcar e revelar resistências. Só que o Freud, ele inclui um conceito aqui nessa discussão também muito importante, que a gente já trabalhou também, que é o conceito de transferência. Porque o Freud diz o seguinte, fala, olha, se a gente revela a resistência, né, que é aquilo, isso também eu acho que é bem interessante na fala do Freud, né? O que é a resistência? É uma força que atua contra a ampliação do conhecimento sobre sua própria pessoa. Né? Porque a gente poderia ser também um outro objetivo da psicanálise, a gente poderia, não seria estranho a gente dizer, né, que um dos objetivos da psicanálise é a ampliação do conhecimento sobre a sua própria pessoa. Mesmo com as críticas do Lacan a isso, né, o Lacan faz uma crítica assim, que esse objetivo, por parte do analisando, ele é insuficiente, é esse motivo. Eu vou procurar análise para ampliar o conhecimento sobre a minha pessoa. Né? O Lacan acha uma força motriz, assim, né? um motivo, vamos dizer assim, pouco sólido, né? Assim, para o sujeito realmente entrar numa análise. Para o Lacan é preciso haver algum ponto de insatisfação, algum ponto de queixa, de demanda, algum ponto assim de sintoma, que o sujeito de intriga, de enigma, né? Por que eu sofro com isso ou com aquilo, né? Esse motivo, Lacan ele tem uma certa desconfiança, né? O sujeito que diz, eu quero só me conhecer melhor, vim aqui para me conhecer melhor. Né? A pergunta parece que o Lacan faria e por que você acha que se conhecer melhor, né, seria bom? Por que afinal de contas você quer se conhecer melhor? Porque, sei lá, me conhecendo melhor, eu acho que eu lidaria melhor com isso, com aquilo. Aí a gente tem uma questão, aí a gente tem uma demanda, aí a gente tem uma chance do sujeito, vamos dizer assim, de fato investir num tratamento, né? Porque isso tem que ter um motivo, né? Não é uma curiosidade, eu quero me conhecer melhor. Mas não seria equivocado a gente dizer que sim, que uma psicanálise amplia o conhecimento de quem a faz, né, sobre a sua própria pessoa. E o que impede esse conhecimento, por que a gente sabe menos da gente, né, do que a gente poderia saber, é exatamente as resistências. E aí por isso que tem um saber do paciente que ele não sabe. E é onde a psicanálise vai, vamos dizer assim, onde que a psicanálise vai pegar, assim, né, e investir, assim, e pensar, né, olha, tem é o saber inconsciente do sujeito sobre si mesmo,
mas que não é o analista que sabe. Quem sabe é o próprio sujeito. Só que as resistências bloqueiam essa ampliação do conhecimento sobre si mesmo. Então, aí relembrando que no último texto, vocês lembram que o Freud separou 3 fases, né, da técnica psicanalítica? A primeira com a catarse, a segunda com a inferência, ou seja, o analista que sabe o que está no inconsciente, o analista que tenta adivinhar o que está ali atrás, né, dessas resistências e ampliar esse conhecimento sobre a própria pessoa. Mas aqui a gente já está no terceiro movimento que o Freud menciona, né, que é da remoção das resistências. Então o analista não infere, o analista não tenta adivinhar o que está no inconsciente do sujeito. O analista tenta identificar as resistências, revelar essas resistências que bloqueiam o conhecimento, uma ampliação do conhecimento que a pessoa pode ter sobre ela mesma. E a pergunta que o Freud faz, que aí nesse momento é que ele inclui a transferência também, né, que o conceito fundamental para a gente pensar essa técnica, esse processo aí que ele mencionou, é a seguinte: uma vez que o analista revela as resistências, elas saem de cena? Elas são removidas? E o Freud vai dizer que não. O Freud vai dizer, não basta o analista apenas revelar as resistências. Uma vez que ele revela as resistências, o processo continua, vamos dizer assim, um pouco lutando contra elas, agora com um sujeito mais consciente sobre as resistências que tem. E aí é nesse momento que o Freud menciona a questão da transferência. Né? Nesse momento em que ele diz, será que com a revelação dessas resistências também garantimos a sua superação? Ou seja, o sujeito sabendo dessas resistências, essas forças somem? E o Freud diz, nem sempre, certamente, mas esperamos atingir esse objetivo na medida em que aproveitamos a sua transferência para a pessoa do médico para transformarmos a nossa convicção da inadequação dos processos de recalque ocorridos na infância e da inexequibilidade de uma vida pautada no princípio de prazer, na própria convicção quanto a isso. Então, o analista, ele se serve de uma certa, vamos dizer assim, autoridade, né? Desse investimento em direção à sua figura, que o Freud chama de transferência, né? Desse investimento libidinal, né? Não para ocupar o lugar de mestre e dar ordens, conselhos, orientações, né? Caminhos, mas justamente para, vamos dizer assim, mostrar a inadequação dos processos de recalque, a inadequação dessas resistências. Né? Como se fosse assim, um analista revelando, mostrando, denunciando ao analisando o quanto esse jogo que ele fez para poupar desprazer, porque é por isso que se recalca, é por isso que existe a resistência. A resistência ela busca evitar um tipo de desprazer, né? O recalque busca evitar um tipo de desprazer ao eu, né? Porque uma ideia poderia causar desprazer, porque um desejo ele é imoral, um desejo ele é condenado por aquele sujeito, né? Ou uma pulsão agressiva, uma pulsão de ódio, ela é censurada pelo eu, porque se ela vir à tona vai causar um desprazer. Cabe ao analista mostrar que aquele arranjo que supostamente evitaria um desprazer está causando outros. Né? Então é isso que o Freud chama de inadequação dos processos de recalque, que não dá para levar uma vida pautada no princípio de prazer. Né? É claro que alguém pode dizer assim, mas o cara tá lá sofrendo, pedindo ajuda para tirar aquele sofrimento. E o Freud está chamando isso de uma vida pautada no princípio de prazer? Sim, porque a construção daquele sintoma, mesmo que ele sofra, mesmo que o sujeito também sofra, mas ele ganha alguma satisfação pulsional. E ele só fez aquilo, e aí a gente tem que lembrar, tá, gente, que aqui o Freud não tem o conceito também de pulsão de morte.
e de além do princípio de prazer. Então, Freud entende o sintoma como o resultado do princípio de prazer. Ou seja, é mais ou menos esse o jogo. Tem uma pulsão. O eu reconhece que sentirá desprazer se essa pulsão chegar à consciência. Então, guiado pelo princípio de prazer, buscando ter mais prazer do que desprazer, ele decide por recalcar e erige então ali as forças de resistência contra aquela pulsão. Só que aquela pulsão ela retorna de outro jeito. Quando o analista denuncia as resistências, mostra para ele essas forças, né, ele continua, né, ele prossegue o trabalho revelando isso que o Freud chamou da inadequação, né, tentando junto com o paciente fazer essa desconstrução, superar a resistência. Então, assim, aquele trabalho que a gente falou de início, que era desrecalcar e revelar as resistências, a gente pode, né, dizer assim, revelar as resistências, mas acrescentar também assim, e ajudar o paciente a superar as resistências. Né? E aqui a gente tem uma ideia, né, da solução que o Freud encontrou para o problema inicial. Lá vocês lembram lá daquele texto que a gente leu sobre psicoterapia, o primeiro texto que a gente leu, que o Freud achava a psicoterapia interessante, via resultados no método de sugestão, mas achava resultados sempre precários, que não duravam muito. Né? Então o Freud queria se livrar da sugestão, mas ao mesmo tempo ele reconhece que ela está presente na relação paciente-médico. Né? Então ele dá um uso para essa transferência. Né? Ele dá um sentido ali. Né? O que a gente vai fazer com isso? Que o Lacan no seminário 8 vai chamar de sujeito suposto saber. Ou seja, o analisando, quando procura o analista e vai construindo uma relação de transferência, ele investe libido no analista, e o Lacan chama esse investimento, né? O Freud chama esse investimento de amor, e o Lacan vai traduzir assim, todo amor é demanda. Né? Então tem uma demanda, o analisando demanda algo do analista, né? Como se fosse pede algo, e isso é a relação de amor. Né? E aí o Lacan traduz isso com o sujeito suposto saber, ou seja, o analisando supõe que o analista tem algum saber sobre o seu sofrimento, ou que pode revelar algum saber, ou pode descobrir o saber. Se eu contar tudo para o meu analista, ele vai descobrir por que eu sofro com isso. Então o Lacan identifica isso numa demanda de saber, uma demanda de amor, uma suposição de saber, que o analista ocupa esse lugar, mas ele esvazia. Ele não entrega esse saber, porque esse saber não está com o analista. Mas o analista pode fazer exatamente isso que o Freud está dizendo aqui. Revelar as resistências e usar dessa suposição de saber justamente para desconstruir as resistências. E aí o saber está na pessoa. O saber está ali. Né? Então, mas isso, o Freud resume, evidentemente, todo um debate que ele já fez em outros textos. Textos sobre transferência, textos sobre a clínica, sobre repetir, recordar, elaborar, né? Textos onde ele aborda os objetivos, as fases de tratamento da psicanálise e tudo. Ele resume nesse início. Então esse início não traz muita novidade, não é exatamente para isso que o Freud escreveu o texto, né? Para isso que ele fez a conferência. Aqui ele só dá, vamos dizer assim, um prólogo. Agora ele vai entrar no verdadeiro assim, motivo da escrita desse texto. Né? E é o seguinte, por que o Freud se preocupou em escrever esse texto? Né? Principalmente, enfim, possivelmente por várias coisas. Eu mencionei a guerra, né? A preocupação dele com o rumo que a psicanálise ia tomar, tudo isso, né, são motivos. Mas também é importante lembrar que esse texto, né, ele é escrito também respondendo a uma questão importante que o Ferenczi coloca.
Vocês devem ter visto aí no texto, né, um momento que Freud faz a referência ao Ferenczi e o que o Ferenczi chama de técnica ativa da psicanálise. Né? O Ferenczi escreve um texto sobre, aí depois a gente vai comentar um pouco esse texto, sobre a dificuldade de avanços num caso de histeria, né, que ele está atendendo, e ele sugere, ele pensa que a figura do analista está um pouco passiva, né, e como é que ele poderia também fazer uma técnica mais ativa, que ele vai chamar mesmo de técnica ativa, depois ele vai até escrever textos com esse conceito mesmo, técnica ativa. Tem um texto que ele vai, inclusive, apresentar as contraindicações da técnica ativa, que a técnica ativa não deveria ser usada em todos os casos, mas em alguns casos ela pode ser importante e tudo. Mas o que o Freud está escutando aqui, e é por isso parece que ele escreve esse texto, né? Ele começa, evidentemente, dizendo o que é a psicanálise. Lembrando que a psicanálise é isso aqui. Os objetivos são desrecalcar e vencer resistências, e para isso a gente conta também com o lugar de transferência, com o vínculo do analisando com o analista, com isso que o Lacan chama de suposição de saber, né? Demanda de amor, tudo isso. Mas ele está preocupado mesmo em responder uma outra pergunta, que é o seguinte: o que mais o analista pode fazer? A gente precisa incluir outras coisas, a gente precisa modificar a nossa técnica para além disso que eu apresentei, né? É papel do analista, né, dar um passo a mais, né? É papel do analista, uma vez que ele traz os conflitos inconscientes para a consciência, que ele remove as resistências e traz como é que o Freud chama ali mesmo? As moções recalcadas e inconscientes para a consciência. Se ele traz esses conflitos, essas moções recalcadas para o consciente, é papel do analista, uma vez que ele trouxe esses conflitos, também resolver esses conflitos? Né, ajudar o paciente assim, a encontrar soluções para esse conflito? É mais ou menos essa a pergunta do Freud que orienta esse texto. Uma vez que eu desrecalquei, os conflitos apareceram, os conflitos que estavam inconscientes vieram para a consciência. É papel do analista, né, encontrar soluções para esses conflitos? E é aí que o Freud parece preocupado, com algumas ressalvas e recomendando assim, talvez mesmo Ferenczi e outros colegas ali, a pisar no freio. Peraí, vamos pensar isso. E aí a gente vai ver aqui um Freud assim, de início, defendendo mais a psicanálise assim, de algumas alterações. Mas depois, no final, ele reconhece que essas alterações podem ser benéficas, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Mais ou menos assim. Então, para responder essa pergunta, ele começa fazendo uma analogia muito famosa e muito boa para a gente, assim, que trabalha com psicanálise, né? Porque ela acaba nos respondendo também, assim, o porquê até do nome psicanálise, né? Por que chama análise? Por que a gente trabalha com esse conceito de análise? Né? Eu acho que é bem interessante essa analogia que o Freud faz entre o analista e o químico. Né? E aí o Freud revela para a gente de onde ele tirou, né, esse neologismo, que ele inventa essa palavra, né? Essa palavra inventada pelo Freud, tanto psicanálise quanto metapsicologia, né? Metapsicologia é a teoria psicológica que o Freud constrói, e o prefixo meta quer dizer que está para além, né? Além da psicologia tradicional, além da psicologia da consciência, o Freud trabalha com a metapsicologia, alguma coisa que está para além da consciência, e ele constrói uma teoria. A psicanálise, ela é a técnica usada pelo Freud. De início, o Freud faz essa separação. É claro que hoje quase ninguém usa metapsicologia. A gente chama de psicanálise tanto a parte teórica quanto a parte técnica. Mas de início, o Freud faz essa distinção. Né? A metapsicologia seria a teoria mental que ele está construindo, né? Uma teoria mental que vai para além então a meta, né? Igual metafísica, né? Alguma coisa que está para além da física, vamos dizer assim,
tradicional e tudo. Então, uma metapsicologia, uma psicologia que está para além do consciente, e uma psicanálise, uma técnica de análise psíquica. E aqui o Freud menciona com todas as letras, né, o que ele está chamando de análise, né? Por que ele dá o nome de análise? Vem do conceito, né, da química, o conceito de análise da química. O conceito de análise na química, né, a palavra análise na química, ela significa, né, conhecer, separar. Né? A análise é separar, é decompor, é conhecer do que uma substância é feita. Fazer uma análise de um produto é conhecer os elementos químicos que o compõem, que estão ali, vamos dizer assim, de forma irreconhecível, de forma, vamos dizer assim, misturada, né? Foi absorvido, mas afinal de contas, né? Do que é feito essa água, por exemplo, né? Quando teve a coisa o crime ambiental, né? da Vale, a represa estourou e tal, o rio, né? O Rio Doce ficou todo contaminado, né? O pessoal de Valadares sofreu muito com isso. Tinha que fazer análise direto da água, né? Fazer análise para ver se a água podia beber a água, né? E aí, por que fazer análise da água? Né? Fazer análise da água é saber do que pegar uma quantidade daquela água, daquela substância, saber do que ela é composta. Ah, não, tem mercúrio, tem chumbo, tem... O que está aqui? Que às vezes a olho nu você não vai ver. Mas colocando para reagir, né? Separando, usando instrumentos adequados, aí você vai entender do que é composta aquela substância. Dá para beber? Não dá para beber? É potável? Não é? Né? Dá para fazer um tratamento? Não dá? Né? Mas sabendo do que é composta. Então essa é a analogia que o Freud faz. Ainda, como vocês percebem, ainda apresentando o que é a psicanálise, mas já dando gancho aí para a pergunta principal do texto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, por que o Freud chama de psicoanálise, né? De psicanálise? Né? Porque também o Freud enxerga no trabalho do analista o ofício de também identificar do que é composto o sintoma. Quais as moções pulsionais, quais as forças pulsionais, quais as pulsões, quais os desejos, qual o material, né? O que está ali sendo recalcado, que compõe o sintoma. Então o sintoma é composto de quê? Né? Aquele trauma que você teve lá na infância, aquela vivência, aquela fala do pai, da mãe, aquele desejo, aquela hostilidade que você tinha com tal ou tal figura, tudo isso compõe o seu sintoma. Né? Então o sujeito, há uma certa decomposição, uma certa separação. A análise é separação. Né? A análise é conhecer, né, do que é feito, decompor. Né? Então é mais ou menos isso que o Freud pensa o trabalho do analista. Né? Então, olha, é isso quando nós estamos dizendo que nós revelamos, né, as moções ali inconscientes, recalcadas, nós estamos fazendo um trabalho análogo, é claro que é uma analogia, e ela tem os limites dela, o Freud vai apresentar logo em seguida os limites dela. Né? Nós estamos fazendo algo análogo a um químico que analisa uma substância, por isso nós podemos dizer que estamos fazendo uma análise psíquica, para saber do que um sintoma, do que um comportamento, do que uma ação, né? Algo que se repete na vida do sujeito, do que ela é composta. Ela é composta, afinal, de quê? De quais desejos, de quais moções pulsionais, de quais forças psíquicas. Né? E aí ele então escreve, né, essa famosa analogia entre o analista e o químico. Então, lhe ensinamos a entender a composição dessas formações anímicas de alta complexidade, por exemplo, o sintoma. Remetemos os sintomas
as moções pulsionais que os motivaram. Comprovamos nos sintomas esses motores pulsionais até então desconhecidos, tal como o químico extrai a substância de base, o elemento químico em meio ao sal, dentro do qual encontrava-se irreconhecível por estar associado com outros elementos. Então tem alguns elementos ali, nesse exemplo que eu dei, sei lá, vamos supor, o mercúrio está lá, né, irreconhecível por ter associado com outros elementos, mas ele está lá. Então o químico precisa analisar aquela água para saber se tem aquele elemento lá e conhecer o que está irreconhecível, né, separando dos outros elementos. É mais ou menos esse o trabalho que o Freud está dizendo que o analista vai fazer, só que a substância que o analista trabalha são formações anímicas, né, formações mentais de alta complexidade. Né? Como assim, então, por que eu faço isso? Por que eu repito tal ou tal coisa? Né? Por que eu repito isso? Por que eu faço dessa forma? Né? Às vezes a gente quer uma resposta rápida, simples, e o Freud ele é preciso aqui. Né? Esses sintomas do qual o sujeito se queixa são formações anímicas de alta complexidade, que é composto de muitas coisas, da vida do sujeito, dos seus desejos, dos seus ódios, dos seus amores. Então, assim, a gente vai identificar algumas também. O analista não vai fazer uma análise assim, tal qual o químico que talvez possa encontrar todos os elementos que estão presentes ali, né? A gente vai numa direção, a gente vai fazer esse trabalho, mas tem um limite. A gente está falando de algo muito complexo. Não está falando exatamente de uma água, a gente está falando da mente humana, né? Então, aí a gente vai identificar essas moções pulsionais desconhecidas. Então, esse é o trabalho do analista, né? Uma outra forma do Freud dizer exatamente o que ele já disse ali a alguns parágrafos anteriores, né? No inicinho. Mas aqui, com essa analogia do químico, ele nos prepara para a pergunta principal do texto, que é o seguinte: uma vez feita a análise, ou seja, a decomposição, a separação, seria papel do analista também fazer a síntese, fazer a composição? Né? Depois de separar, o analista deveria unir e dizer para o sujeito: olha, o melhor então, agora que a gente viu de onde que vem o seu sintoma, agora que a gente viu esses conflitos, você precisa fazer isso, fazer aquilo, né? E aí talvez o Ferenczi poderia dizer assim: isso seria uma parte mais ativa do tratamento, né? Embora talvez não seja exatamente isso que o Ferenczi chama de técnica ativa, mas também aqui seria uma forma de atividade maior do analista. Muita gente diz isso, né? Que o analista é meio passivo, né? O trabalho do analista é mais discreto, mais passivo. O Freud vai se defender aqui, né? Ele vai dizer: olha, revelar as resistências e recalcar não é algo passivo. Ali já tem muita atividade, muito trabalho para o analista fazer, né? Mas seria papel também do analista fazer a síntese, o que ele chama aí, né, de psicossíntese? E o Freud vai dizer não, né? Ou pelo menos assim, de início vai dizer não, depois a gente vai ver que ele não vai ser assim totalmente rígido quanto a isso, mas ele faz uma ressalva aqui: peraí, é psicanálise, não é psicossíntese. A síntese, quem faz não é o analista. Depois de ter feito a análise, depois de ter decomposto, depois de ter separado, quem vai fazer essa síntese, né, é o próprio analisando. O analista vai desconstruir, né, e o analisando que vai inventar um novo arranjo. É como se fosse papel de uma psicanálise desconstruir, desarranjar, né, despir, né, essas estruturas que estão escondidas ali, revelar elas. E é justamente após essa desconstrução que o analisando vai ter condições de fazer uma invenção diferente, inventar algo diferente, né? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o Manuel de Barros, os poemas do Manuel de Barros.
E aí foi muito interessante, porque eu fui buscar no poema Manuel de Barros, né, a literatura dele, justamente por conta dessa ideia que o Manuel de Barros trabalha muito com a desaprendizagem, com a desconstrução, com a desinvenção, para depois ter uma invenção. E aí tem um verso que marcou muito, assim, eu trabalhei ele na dissertação também, um verso do Manuel de Barros que é assim: a força de nudez o ser inventa. Acho muito interessante isso quando ele está falando da desaprendizagem, né? Ou seja, quando a gente desconstrói, quando a gente deixa o sujeito nu, né, dos arranjos que ele fez, a força dessa nudez, por força dessa, por exemplo, dessa falta de sentido, o sujeito vai e inventa, ele se reposiciona, ele se reconfigura. Então, quando a gente vacila o sentido, os arranjos feitos pelo sujeito, que trazem satisfação para ele, mas que também trazem dor, né? Porque foi uma construção feita assim, meio de forma quase que meio espontânea, né? Com coisa ali da infância, ele não tinha muito recurso ainda na época, ele foi se montando, a gente pode pensar isso, né? Cada sujeito, ele vai se construindo durante a vida, ele vai se inventando, se montando, e aí ele chegou numa configuração, talvez até boa, mas em algum momento ela não ficou tão boa assim, porque aí ele foi para análise. E aí essa é a ideia do Lacan, né? Quando ele diz que não é só para se conhecer melhor, o sujeito vai procurar uma análise, porque ele tropeça em alguma coisa do arranjo que ele criou para si, que não está funcionando muito bem, que causa sofrimento também, causa satisfação, causa, né, o sujeito goza também com seus sintomas, mas causa alguma, né, nesse gozo tem cotas de prazer, mas tem desprazer também, tem desconforto. Então esse arranjo que o sujeito fez, num processo de análise, ele vai ser desarranjado. É isso que o Freud está chamando aqui de decomposição, de separação. Mas a gente espera que o sujeito invente, que é isso que o Manuel de Barros traz, né? A força da nudez, né? A força de nudez, de ser despido, de ser desconstruído, o sujeito se reinventa. Né? Então, o objetivo da psicanálise, a gente poderia pensar assim, que sim, é uma invenção também, é uma síntese também, mas não uma síntese feita pelo analista. O analista pode acolher esse momento de síntese, esse arranjo, como é que o sujeito resolve os seus conflitos. Mas o papel do analista é tirar as resistências para que os conflitos venham à consciência, para que os conflitos cheguem no eu. Agora, resolver esses conflitos é tarefa do analisando. É isso que o Freud está dizendo aqui, quando ele escreve assim: assim, a psicossíntese se dá no analisando sem a nossa intervenção. Então não é com a intervenção do analista. De forma automática e inescapável. A força de nudez o ser inventa, é inescapável. Ele vai criar uma invenção, ele não vai, né, ficar desconstruído. Né? A gente pode pensar, o sujeito vai se rearranjando, ele vai se reinventando. Com a dissecação dos sintomas, que é a análise, né, e a suspensão das resistências, criamos as condições para que a psicossíntese aconteça. Para que ela aconteça, né? Então, é justamente assim, através da suspensão das resistências, é que a gente vai criar as condições para a psicossíntese acontecer, mas não somos nós que vamos fazer a síntese. Não é verdade, é que o Freud coloca um basta, né, um limite na analogia que ele estava fazendo, né, entre o analista e o químico. Ele diz, olha, como toda analogia, ela tem um limite. Né? Não é verdade que haja algo no doente que foi decomposto em partes e que agora esteja esperando calmamente que nós, de algum modo, façamos a reconstrução. Né? Como um químico, de repente, poderia fazer, né? Analisar alguma coisa, separar e reunir aqueles elementos numa outra substância, manipulando, como se a gente fosse um criador que manipula, né, ali aquele sujeito, a substância, junta isso com aquilo e diz para o sujeito, olha, resolva esse conflito por aí, olha, diante disso tudo que a gente apresentou, você não acha que seria melhor
você separar, tentar encontrar uma outra pessoa, ou ir por esse caminho, escolher esse emprego, é a sua cara esse emprego. Estou vendo aqui que, nossa, de tudo isso que você trouxe, agora que a gente te analisou, agora que a gente decompôs os seus sintomas e vimos as forças pulsionais, acho que essa profissão combinaria muito com você, eu acho que você poderia ir por aí, ou esse caminho, isso, aquilo. E às vezes pode ser tentador, porque não é que o analista não, né, o analista é frio e impassivo e não pensa essas coisas. Às vezes a gente pensa, nossa, esse sujeito, né, isso aqui combinaria com ele poderia ir por essa solução, mas não somos nós que vamos entregar. E às vezes ele inventa coisas surpreendentes que a gente não esperava, né? E é isso que é o barato, né? Da gente ter um espaço ali para desconstruir. Claro que não é que o analista também vai dizer assim, agora com você, vai fazer essa síntese lá fora do consultório. Não, o analista vai acolher, né? O analista vai dizer, ó, beleza, vamos, mas o analista vai acolher assim, esse processo. Esse processo pode ser feito dentro do consultório também, não é lá fora, né? O sujeito pode fazer essa síntese ali também, mas assim, não com a gente agindo de forma ativa nessa síntese. Então esse que é o ponto que o Freud está se perguntando aqui. Ele já está respondendo, de certa maneira, claro, a questão da psicossíntese. Ele está dizendo que não, que isso não é feito com a nossa intervenção, mas a gente vai ver que ele depois ele vai colocando assim, ele vai complexificando um pouco essa história. E aí, o Freud passa então, agora sim, né, a dar nome aos bois, a dizer, por que eu estou falando isso, né, em outras palavras, né? Por que eu escolhi esse tema para esse texto, dizer qual é. Aí ele começa então, né, só recapitulando, ele começa o texto dizendo o que é o psicanalista faz, o que é uma psicanálise, faz a analogia com o químico e diz, mas a síntese não é a gente que faz. Mas por que eu estou chamando a atenção para essa questão da síntese? Parece, né, ele até nomeia isso aí mesmo, parece principalmente pelas últimas produções do seu amigo, né, parceiro, assim, o Ferenczi é um grande amigo do Freud, um psicanalista que acompanhou assim, desde o início, né, não exatamente desde o início, mas teve, né, muito tempo parceiro do Freud, é um psicanalista com uma obra muito importante, né, que foi talvez até um pouco subestimado durante alguma época, ou negligenciada, por conta talvez até das discordâncias do Freud e do Ferenczi em relação principalmente à técnica mesmo, né? Mas que recentemente é um autor que vem sendo muito revisitado, um autor que vem sendo muito assim, recuperado, né? Traduzido, publicado textos, né, dele que até então tinham menos conhecimento, era de menor conhecimento, né? Então é um autor importante assim, na história da psicanálise, mas que apresenta uma proposta técnica da qual o Freud tem ressalvas, né? Ele tem uma certa desconfiança e eu acho que é muito legal, vale a pena a gente ler essas ideias diferentes, as coisas que ele aponta, mas que de fato é também interessante a gente ter algum alerta em relação a essas transformações. Como eu disse para vocês, o Ferenczi escreve então um texto, né, o Freud se refere principalmente a esse texto, que chama Dificuldades Técnicas de uma Análise da Histeria. Ele escreve esse texto falando de um caso clínico de uma mulher que ele atende, uma histérica, que ele vai ali, então, identificando as resistências, fazendo o trabalho que o Freud mencionou até agora, identificando resistências, desrecalcando e tudo. E chega uma hora que o caso não anda, né? Ele tem dificuldade de prosseguir com o caso e tudo. E ele faz uma interpretação de que essa mulher, e ela tem um movimento até com as pernas, assim, não sei explicar exatamente, mas
ela fecha as pernas de um jeito, assim, né, e pressiona assim, as coxas ali no próprio atendimento, que ele interpreta aquilo como uma certa atitude narcísica e até mesmo, né, masturbatória, como se ela tivesse, vamos dizer assim, se desligando do mundo, né, se defendendo do mundo e fechando nessa posição, nesse hábito ali, né? E ele interpreta isso, não tem muito efeito. Então o que ele faz? E que ele começa a chamar isso de técnica ativa, a partir desse texto, mas ele vai escrever outros textos sobre esse tema também. Ele proíbe ela de sentar daquela maneira. Ou seja, vocês percebem que o que está em jogo aqui? Ele é como se fosse assim, ele se serve da sugestão. Em outras palavras, é isso. O que ele está chamando de técnica ativa é o analista se servir da sugestão para fazer uma proibição, ou seja, não faça esse sintoma aqui. Não repita esse sintoma. Então, o Freud vai compreender isso como um certo retorno ao que o Freud já havia se desvencilhado, né? Que é do médico. Vocês lembram quando o Freud hipnotizava e dizia: você não vai fazer mais esse sintoma, né? Você vai voltar a beber água, por exemplo, você vai voltar a comer, né? Nos casos que o Freud atendeu, um pouco à força, por autoridade do médico, né? Então, o Ferenczi, ele defende nesse texto, e em alguns outros também, que em alguns casos o analista deveria ter uma técnica mais ativa, de dizer assim: olha, você não vai fazer esses sintomas, mas você vai se policiar para não fazer isso aqui no consultório, ou mesmo fora também, né, e dar algumas, como se fossem, entre aspas, assim, umas tarefas terapêuticas, né? Olha, você vai, né, como se fosse quase por decreto, né? Você vai parar de fazer esse sintoma, né? Isso pode ter o seu lugar e tudo, né? A gente, depois o Freud vai discutir isso em alguns pontos, que isso pode misturar esse ouro puro da psicanálise com o cobre da sugestão, né? Que é assim que o Freud vai colocar no final do texto. Mas de início ele é resistente a isso, né? De início o Freud diz: olha, já somos ativos. O que o Ferenczi está chamando de técnica ativa, nós já fazemos, né? Nós fazemos uma técnica ativa, sim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para, né, o Freud ele tem uma certa ressalva nesse sentido, a gente ir lá e propor alguma coisa, né? Porque pelo contrário, você percebe que a ideia do Freud é justamente permitir o sujeito a fazer os seus sintomas. Você lembra que ele compara, inclusive, a transferência como um parque de diversões, né? A gente permitir o sujeito viver o seu sintoma, repetir com a gente os seus sintomas, para que a gente vá denunciando, a gente vai desconstruindo esses sintomas através da denúncia dos elementos que compõem aquele sintoma, né? Aí a síntese vai ser o trabalho que o sujeito vai fazer, é a síntese, investigar, continuar essa análise fora do consultório e, ao mesmo tempo que continua essa análise fora do consultório, e fazendo a síntese disso. Essa que é a tarefa. Mas o Ferenczi parece, né, vocês percebam que o Ferenczi aponta numa direção além disso, né? E aí o Freud, ele diz: olha, já fazemos uma técnica ativa, isso seria a gente já começar a apontar, vamos dizer assim, a solução para o conflito, não é por aí que a gente vai e tudo. E aí o Freud destaca algo que vai ser muito reaproveitado também pelo Lacan, seminário 8, seminário 9, em vários momentos da aula do Lacan, que é a questão do tratamento ser feito em abstinência. Ou seja, o desejo do analista de que o analisando se cure, isso que o Freud vai chamar em outros textos de furor sanantes, né? Esse desejo, essa fúria, assim, esse furor pela cura, né? pelo arranjo ali, vai por aqui, faça assim. Isso é algo que o analista precisa se calar. E isso vai ter a ver também com o próprio conceito que o Lacan vai desenvolver de desejo do analista.
Né? O desejo do analista não é o desejo de que o paciente se cure, de que o paciente se adapte, de que o paciente faça isso, de que o paciente faça aquilo. O desejo do analista é o desejo de conhecer o inconsciente. Esse é o desejo que deve estar acima dos outros desejos. É claro que a gente pode pensar, mas como ser humano, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele recupere dessa dor, dessa perda, disso, daquilo. Ok, como ser humano, mas a nossa ação não vai ser orientada por aí. É como a analogia que o Freud faz com o cirurgião. Né? Como um ser humano, um cirurgião, um médico, também pode querer que o sujeito não sofra nada, né? Que ele não sinta aquela dor, que sei lá, numa quimioterapia, que ele não sinta tanto sofrimento, tanta fraqueza ali, mas a técnica dele ele fala, olha, a técnica é essa, né, contempla isso, eu posso inclusive me solidarizar com a pessoa, mas eu não vou orientar a minha técnica por essa piedade, né? Não, então não vou por esse caminho não, porque o sujeito vai sentir um desconforto. Eu preciso escutar esse desconforto desse sujeito, evidentemente, preciso acolher, não é dizer que se dane o sujeito, não é isso, né? Ou que se dane a dor dele, fazer análise causa angústia mesmo. Não, eu preciso mensurar a angústia que esse sujeito suporta, né? Eu preciso ter um cuidado, às vezes até aplacar essa angústia, né? Mas, ao mesmo tempo, o que orienta a minha ação técnica e mesmo ética não é isso, é o desejo do analista, é o desejo de saber da verdade do inconsciente, isso que o Lacan chama de desejo do analista. Então, e aí é isso que o Freud está dizendo aqui ao discutir com o Ferenczi, essa questão da técnica ativa, ele diz, olha, uma recomendação que eu dou é a seguinte, né? Ele escreve assim: o tratamento analítico deve, na medida do possível, ser executado na privação, na abstinência. Mas o que ele está chamando de abstinência aqui? Que às vezes é mal compreendido. Ele explica no próprio texto, olha só o que o Freud diz. Mas por abstinência, não entendemos a falta de toda satisfação. Obviamente isso seria inexequível. E também não o que se entende popularmente pelo termo, que seria abstinência sexual, mas algo diferente, que tem muito mais a ver com a dinâmica do adoecimento e do restabelecimento. Então a abstinência, o que a gente abstém é do desejo de restabelecimento. O que a gente abstém é do desejo de apresentar uma solução para o sujeito. Porque sempre a gente tem, né? Sempre a gente pensa. Qualquer pessoa, né? Alguém começa a falar mal da vida do outro, falar do sofrimento, todo mundo tem uma soluçãozinha, né? Todo mundo tem, não, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo, se essa pessoa fizesse assim, assado, né? Sempre a gente tem muito mais solução para os problemas dos outros do que para os nossos, né? Para o outro sempre parece fácil, né? Mas é só você fazer isso, né? Aquela cena típica, assim, né? Que o sujeito está reclamando de um relacionamento, o outro fala, não, então termina, então. Não, mas eu gosto muito dessa pessoa também e tal. Não, então continua com ela. Não, mas é sobre. Né? Então, a gente pode ter as nossas soluções, mas não é isso que está em jogo. Isso é a abstinência do analista, né? Eu acho muito interessante o que o Freud fala, não é abstinência só, né? No plano sexual, né? De, olha, não me envolver afetivamente, sexualmente com o analisando, né? Mas de não entregar ao analisando vamos dizer assim, soluções, né? Não corresponder, lacanianamente falando, a gente poderia dizer isso, né? Que a abstinência, e é isso que o Lacan vai propor mesmo, né? Que a abstinência que o Freud se refere aqui é do analista não atender às demandas de amor do analisando. E não fazer uma parceria sintomática com ele, de entregar para ele, né, o que ele quer, as soluções que ele quer, as orientações, né, o saber que ele busca do analista, que ele supõe que o analista tem. O que é melhor para mim? Qual tarefa que você me dá, né? Me dá uma tarefa para eu fazer. O que é que eu preciso fazer para isso? Qual que é a melhor solução? Né? Quando o Lacan fala do discurso histérico, ele vai muito nessa direção, né? Do discurso histérico, demandar, tratar o analista como um mestre. Né? O sujeito que está no discurso histérico, tratar o analista como um mestre, do qual ele demanda um saber, um caminho,
uma bússola, o que é que eu faço? Né? E aí que o Lacan está dizendo, o Freud está dizendo mais ou menos para Ferenczi, né? Toma cuidado, né? Porque a gente não vai ocupar esse lugar. E aí e essa é a nossa abstinência. A abstinência de não dar para o sujeito exatamente aquilo que ele demanda. Então, essa que é a questão, sabe? O Freud está dizendo sobre... Olha que coisa, né? O Freud está dizendo sobre a abstinência, mas também a gente precisa tomar cuidado, né? Porque algumas pessoas leem essa passagem do Lacan, por exemplo, no seminário 8, Lacan diz, né? O analista não pode cumprir com as demandas, ou com nenhuma demanda, alguma coisa assim, do analisando. A gente tem que tomar um cuidado de não entender isso de uma forma muito dogmática, né, mecânica e intransigente, porque o próprio Freud vai alertar para isso, para essa abstinência, para a gente não estar nesse lugar de ficar ali nessa função, de ficar correspondendo à demanda de amor do sujeito. Ele quer ir lá para desabafar, para chorar, para conversar, e eu estou ali todos os ouvidos entregando exatamente aquilo. O que o Lacan vai propor sobre a questão da demanda é como fazer deslizar da demanda para o desejo. Mas para se fazer isso, a gente precisa aturar, suportar que o sujeito encontre no tratamento as suas satisfações substitutivas, porque percebam que senão a gente cria um paradoxo, vamos dizer assim, incontornável na fala do Freud. De um lado a abstinência, de outro lado o parque de diversões. Você lembra que o Freud falou que também a gente precisa suportar na transferência a repetição do sintoma e que a análise é um parque de diversões onde o sujeito vai lá satisfazer o seu sintoma? A questão é como que a gente deixa esse parque acontecer para ir denunciando isso e esvaziando esse lugar, para fazer essa passagem que o Lacan chama de demanda uma demanda de amor para o desejo de saber sobre si mesmo. Como é que você vai aos poucos saindo desse lugar, né, e deixando esse lugar vazio para que o desejo surja? Porque aonde a demanda ela é contemplada, não há espaço para o desejo. Se eu quero alguma coisa e eu tenho aquela coisa que eu quero, não tem falta. Se não tem falta, não tem desejo. O desejo aparece justamente na hora que a demanda frustra. É importante também compreender, e isso o Freud vai falar, essa questão, né, da gente suportar isso que o Freud chama, nesse texto mesmo, vocês vão ver que ele chama aqui de satisfação substitutiva. Né? Ele vai dizer assim, olha, o sujeito, ele começa a abrir mão do sintoma dele, mas encontrando no próprio tratamento uma satisfação substitutiva. E nesse ponto, o Ferenczi tem razão. Porque o Ferenczi está percebendo isso também, que ela encontra ali uma forma de viver o seu sintoma. E aí o Freud vai dizer, sim, né, encontra, isso é inevitável. Isso é o conceito de transferência. E a gente vai ter que suportar isso. Né? Mas com cuidado de ir desarmando. Porque senão, qual que é o problema que o Freud trabalha aqui, que eu acho que é importante? Ou seja, ele compreende que a transferência é um parque de diversões, onde o sujeito vai lá viver os seus sintomas, e o analista não cabe ao analista dizer aqui você não vai repetir os seus sintomas, porque senão a análise não acontece. Aqui você não vai endereçar suas demandas, etc. Então, senão a análise não acontece. É o contrário, é dizer mais ou menos para o paciente, aqui é um parque de diversões onde seus sintomas são todos bem-vindos, traga todos os seus sintomas para cá, mas uma vez que você coloca os seus sintomas no palco, aí agora é a hora de assistir, a hora de denunciar, a hora de mostrar. Então, porque senão, se a gente só faz como parque de diversão, acontece o que o Freud chama aí, né, de um refúgio para situações difíceis da vida. Né? Ele compara com algumas instituições de tratamento, onde lá o sujeito está protegido de todas as interferências da vida. Né? Isso pode até ter um lugar, tá, gente? Um spa. Nossa, eu vou desintoxicar, vou lá para o mato, largar o celular, largar trabalho, não pensar em trabalho, não pensar em nada disso.
cria-se uma situação quase que assim artificial, porque a sua vida não é assim, né? Em que você se defende e está ali como um refúgio, como uma ilha. E o consultório pode servir para isso também. Eu estou ali onde alguém me entende, não me critica, não me censura. Que ótimo eu ir lá, né? Na pandemia, não tenho com quem conversar, etc e tal, e ali eu tenho um analista e tudo. A gente vai suportar isso, mas ao mesmo tempo tomando cuidado de não resumir a análise. A análise é um pouco disso, sim. A análise tem um pouco de refúgio para o sujeito ir lá e falar com alguém que não vai julgar, alguém que não vai censurá-lo, ele pode falar tudo, ele pode ser quem ele é, ele pode ser o que ele é com todos os seus sintomas, ok, mas ela não pode, a análise não pode se resumir a isso. E aí por isso que o Freud está dizendo aqui, né, que a análise ela não deve ser como algumas instituições às vezes se apresentam, como um refúgio para situações difíceis da vida. Né? O Freud escreve assim: o doente procura principalmente a satisfação substitutiva no próprio tratamento, na relação transferencial com o médico. E aí ele diz, observem só, alguma coisa precisa ser concedida a ele, em maior ou menor grau. Então, tempere essa fala do Freud com a do Lacan, de não satisfazer as demandas, né? Alguma coisa precisa ser concedida a ele, em maior ou menor grau, dependendo da natureza do caso e da característica do doente. Mas, e aí ele coloca um porém, mas não é bom quando é demais. Então, o Freud, né, ele concorda que a gente precisa conceder ao paciente, né, algum tipo de satisfação substitutiva, né? Mas ele alerta do cuidado, que aí eu acho que isso é interessante na ideia que o Lacan coloca, né, da gente ir aos poucos frustrando essa demanda. Mas nesse momento do texto, o Freud está principalmente preocupado, né, em marcar o território assim, principal da psicanálise. Então ele faz essa discordância, né? Ele menciona essa discordância em relação ao Ferenczi, como eu disse, assim, coloca nome aos bois ali, né? Fala, olha, o lugar da psicanálise não é fazer síntese, né? Faz essa observação, alguma concessão a gente às vezes precisa fazer, né? Mas não é o nosso lugar ocupar essa função do mestre, né, que o Lacan no Seminário 17 vai chamar de lugar do mestre. E ele coloca aqui, né, ele nomeia 3 autores, né, explicitamente nomeados pelo Freud, que ele marca essa ressalva, dizer, olha, a psicanálise precisa tomar cuidado para não ir por aí. Não é que a gente não possa mudar, não é que alterações podem ser acontecidas, mas isso a gente precisa tomar um certo cuidado. A primeira conferência da técnica ativa. A segunda é com Jung. Né? O Freud interpreta a forma como Jung constrói a sua clínica como... E até interessante que alguns pós-freudianos, mais tarde vai ser uma crítica que o próprio Lacan vai fazer a alguns pós-freudianos, de colocar o analista como um certo modelo para o analisando se identificar. Então, como se eu como analista, se eu agir, né, dessa ou daquela forma, eu inspiro meu analisando, né, como se tivesse assim, uma identificação, o final de uma análise fosse a identificação do analisando com o analista, né? Como se o analista se visse de certa forma como um certo modelo assim pro paciente, né? Então, de novo ocupando o lugar do mestre, né? Não só com a sugestão, como Ferenczi coloca, de proibir o sintoma, vamos dizer assim, né? na técnica ativa do Ferenczi, mas também se colocando como modelo pro analisando se espelhar. E o que o Freud vai defender, né, é que o que o paciente tem que ver ali na análise é o reflexo dele mesmo, e não um modelo para seguir, né? Então aqui o Freud também marca uma diferença com Jung, né, dizendo uma outra vertente, como os senhores se lembram, já foi ponto de discórdia entre nós e a escola da Suíça, que é justamente assim que o Freud se refere à escola de Jung, né?
a psicologia analítica de Jung. Recusamos enfaticamente transformar o paciente que se entrega em nossas mãos, buscando ajuda, em nossa propriedade, formar o seu destino para ele, impor-lhe os nossos ideais e, com a altivez do Criador, formá-lo à nossa semelhança. Então, não é o papel do analista, né, formar o destino do analisando, né, impor os nossos ideais, servir de modelo. Então, não tem... Né, esse não é o papel do analista. O analista vai analisar, né, o sujeito vai formar o seu destino. Então, a gente não impõe para ele algumas coisas, né, nem de nós mesmos, como o Freud interpreta o Jung fazer, nem de ideais, como também o Freud interpreta que a psicanálise norte-americana vinha tomando forma e que talvez vá de fato se orientar um pouco mais nisso, de uma psicanálise assim adaptativa, que ajuda o sujeito a adaptar alguns valores que é do analista, mesmo que sejam valores nobres, né, ideais nobres. Mas se com Jung o Freud tem essa ressalva, né, do analista não impor os seus ideais, ao se referir à psicanálise norte-americana, que nesse momento já está se desenvolvendo, né, o Freud visita os Estados Unidos em 1910, em 11 mais ou menos, então nesse momento a psicanálise já está ganhando mais espaço e tudo, lá na América também. O Freud faz uma ressalva aqui, olha, não é papel do analista impor uma visão de mundo, uns ideais, servir de bússola para que as pessoas, né, se enobreçam, ou ganhem certas virtudes. No Seminário 7, o Lacan trabalha essa questão da virtude também, pegando a ética do Aristóteles, né, a ética dos filósofos. É muito interessante a visão do Lacan no Seminário 7. Lacan diz assim, não cabe ao analista, né, propor virtudes, né, uma vida virtuosa para o analisando. Né? O que a gente vai fazer é desobstruir algumas vias, e a gente pode até esperar que algumas virtudes emerjam, né, mas não é o papel do analista, né, apontar as virtudes. Né? Em instituições, por exemplo, é muito comum isso. Né? No socioeducativo, quando a gente fez estágio lá, né, por parte de alguns profissionais, esperava do psicólogo assim, olha, você precisa colocar, né, ele no eixo, né, tem os eixos lá que precisa seguir, colocar nos trilhos, né, às vezes pais também de adolescentes nos procuram muito nesse sentido, olha, você precisa colocar nos trilhos, ou seja, impor algumas virtudes, alguns ideais, você precisa fazer isso, você precisa ser mais responsável, você precisa agir assim, assim. As virtudes, a gente até compreende que uma psicanálise pode sim tornar alguém mais virtuoso, mas não porque o analista apresentou essas virtudes, mas porque desarticulando essas resistências, essas forças que inibem a pulsão criativa do sujeito, você também inibe algumas virtudes. Então, por isso que o Lacan no Seminário 7 vai usar essa expressão de desobstruir algumas vias em que a virtude pode vir a aparecer. Mas não que a gente vai impor ela como um ideal. Então aqui o Freud, mais uma vez, né? Então o Freud, ele demarca três posições assim, uma seguida da outra, né? Em relação ao Ferenczi, em relação ao Jung e em relação ao Putnam, que representando assim o que a psicanálise americana está ali se desenvolvendo. Então lá o Freud diz assim, nosso estimado amigo James Putnam, que está na América, tão inimiga nossa atualmente, né? A gente está falando aí do fim da Primeira Guerra, precisa nos desculpar por também não podemos aceitar a sua exigência de que a psicanálise se coloque a serviço de uma determinada visão de mundo filosófica e que a imponhamos ao paciente com a finalidade de seu enobrecimento. Então, o Freud algumas vezes vai demarcar essa posição de que a psicanálise não é uma visão de mundo. Ela não é uma filosofia na qual as pessoas precisam se aderir e pensar mais ou menos igual, né? Olha, como uma bússola, essa é a melhor forma de se viver, é assim, de acordo com a psicanálise, né? A melhor forma da gente viver é fazendo isso. A psicanálise, o Freud está dizendo que ela não é uma determinada visão de mundo filosófica.
né? Ela é uma técnica que desobstrui, que decodifica, né? Que separa ali os componentes para que a força funcional do sujeito invente. Aí o sujeito vai inventar a sua forma de viver, né? Mas não é nós que vamos fazer ali um proselitismo, né? De como viver melhor a vida, ou do que é mais, como é mais nobre, qual visão de mundo é melhor, né? Não é esse o papel da psicanálise. Então, depois de fazer essas três críticas, assim, né, e de certa maneira a gente parece um movimento do Freud de defender a psicanálise, né, dizer assim, ó, peraí, né, quase dá a impressão que ele vai falar assim, ó, ninguém toca aqui, né, é assim que é a psicanálise e tudo. Ele abre algumas concessões no meio do percurso também, né, não só no final do texto, né? Mas vocês já viram que uma é quando ele está discutindo com Ferenczi e fala sobre as satisfações substitutivas. Ele diz, a gente precisa conceder algo também ao analisando, né? E aqui, até um pouco antes de entrar na discussão com Putman, ainda falando ali logo que depois que ele acaba de falar a questão em relação ao Jung, o Freud chega a dizer assim, olha, que em alguns casos a gente precisa apresentar, né, um influenciamento a mais do que o analítico, que é de decompor e tudo, né? Ele escreve assim, percebam só, não podemos impedir que recebamos também pacientes que são tão instáveis e incapazes de viver que nesse caso precisamos unir o influenciamento analítico com o educacional. Então, alguns diagnósticos, em algumas instituições, algum caso mais grave, talvez a gente vai precisar entrar assim com um discurso, que é aí que é o Lacan, é interessante essa ideia do Lacan, né, de discurso, da ideia do conceito de discurso, né? Que a gente tem um discurso analítico, o Lacan elabora esse discurso no Seminário 17, mas o Lacan não diz assim, a gente não pode sair desse discurso. Esse é o discurso analítico. Hora ou outra a gente vai sair desse discurso, mas a gente precisa saber que está saindo e pensar como a gente vai voltar. Então, o Freud também está dizendo que em alguns casos esse discurso pode ser assim, misturado ali e tudo, né? O influenciamento analítico com o educacional. Mas o Freud diz mais do que alguns casos específicos. Ele diz, e também na maioria dos outros casos, ou seja, no cotidiano que a gente atende ali da neurose e tal, aqui e acolá teremos uma oportunidade em que o médico é obrigado a atuar como educador e conselheiro. Então, você sabe que o Freud não está aqui dogmático, dizendo assim, olha, né, de maneira alguma, ele aponta uma direção, sim, diz, olha, isso que é análise, né, a gente tem que tomar cuidado para sair desse discurso, a gente tem que evitar o lugar do mestre, né? Mas em um outro caso, né, em algum outro momento, o analista não vai ser rígido, mecânico, né, naquela ação, naquele discurso. Mas ele faz o alerta, mas isso a cada vez precisa ser manuseado com grande cuidado de preservação. E isso é a palavra final, né? O paciente não deve ser educado para ser semelhante a nós. Então, mesmo que a gente exerça algo de educador ali em algum outro momento específico do processo, o resultado final não pode ser o paciente ser educado para ser semelhante a nós. Ele precisa ser educado, entre aspas, ou sofrer influência analítica, principalmente para a libertação e a concretização de sua própria essência. Então, no final, é uma invenção do sujeito. A gente não sabe onde é que vai dar. Quando a gente começa a análise de alguém, a gente não sabe o resultado. O sujeito deve ir por esse caminho, então a gente não sabe. É ele que vai inventar. Um ou outro momento, a gente pode, né, sair um pouco do discurso do analista, ok, né? Mas não podemos ter como resultado de um processo de análise educar o sujeito a ser semelhante a nós. E sim que ele exerça essa libertação, essa invenção, essa concretização da sua própria essência. Então, aqui a gente vê o Freud já assim, saindo dessa posição mais assim, dogmática, né? Ou seja, o Freud está disposto a pensar que o caminho que a terapia psicanalítica, esse é o nome do texto, né? Caminhos da terapia psicanalítica, que nesse caminho da terapia psicanalítica,
haja transformações, né? Quando em algum momento, por exemplo, no início de um tratamento, a gente, ao invés de ficar só na posição de escuta e tal, a gente instrui ele do que é uma análise, por exemplo, né? E diz, olha, né, é interessante que você fale sobre isso, a gente precisa, sei lá, conhecer do que é formado isso que está se repetindo na sua vida e tudo, etc. A gente está indo para um lugar um pouco educacional, né? Um pouco de dizer assim, como é que aquilo funciona, né? Olha, ou em algum momento que a gente diga, olha, mas recalcar dessa, né? A gente vai usar esse termo, né? Mas não falar sobre isso, não pode ser um problema maior, você não sente que está sofrendo com isso e tal. Então a gente, em alguns momentos, a gente vai instruir o sujeito, né, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, que mesmo nesses momentos é sempre interessante a gente deixar uma margem para dúvida, né, para não fechar e dizer, olha, você não pode fazer assim, porque isso é o discurso do mestre, que é o que o Lacan vai dizer, inclusive, que o discurso do mestre é o avesso da psicanálise, né, todo o contrário da psicanálise, é o discurso mais que a gente tem que evitar. Mas ali o discurso universitário, por exemplo, eu acho que vai ser inevitável, uma hora ou outra a gente passar por ele, né? E claro que mesmo o discurso do mestre, em algum ponto, a gente pode dizer para o sujeito, peraí, não faça isso, né? Em a gente sente que o sujeito está se precipitando a algo, ele pensa, sei lá, ele fala de alguma tentativa de suicídio que ele está prestes a cometer, a gente pode de vez em quando até ir um pouco para essa posição do mestre, né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque uma vez que a gente ocupa esse lugar, é bem provável que ele queira colocar a gente de novo nesse lugar. Então a gente precisa entrar ali, mas sair também. Então, mesmo que a gente intervenha de forma mais pedagógica, orientando ele em alguma questão da análise, por exemplo, em alguma coisa até da vida dele, né? Por exemplo, às vezes a gente está atendendo uma paciente que é pai, mãe, né, e aí pergunta algo sobre como agir com o filho, etc e tal. A gente tem que tomar cuidado para não ser um conselheiro ali, um orientador e ensinar ele a educar, continuar o processo analítico, mas em um momento ou outro, nada impede de dizer a mãe, o pai recebeu o diagnóstico, está lá fazendo análise e recebeu o diagnóstico que o filho é autista, que o filho é esquizofrênico, alguma coisa, e chega desesperado e tal, instruir um ou outro ponto do que representa esse diagnóstico, de algum cuidado que esse pai pode ter, de algum alerta. Isso não faz a gente jogar fora a análise que a gente está fazendo com o sujeito, mas a gente está saindo da posição de analista. E aí a gente precisa depois voltar e tentar compreender o efeito desse diagnóstico, o que essa pessoa pensa, quais fantasmas que ela construiu sobre isso, né? Então a gente pode até mesclar, como o Freud está colocando aqui, mas com o cuidado de não dizer, olha, então melhor agora fazer seu filho, se eu fosse você, eu não iria por esse tratamento, não daria remédio, não fazia isso, não fazia aquilo, ou então eu daria o remédio, fazia dessa maneira, né? Não é nosso papel dizer o que a gente faria. Ela que vai inventar a forma de ser mãe, de ser pai, né, diante de um diagnóstico, por exemplo, né? Mas uma outra orientação a gente pode fazer, desde que o resultado final não seja tratar para que ele seja educado para ser o nosso semelhante, que é isso que o Freud coloca aí, né? Bom, então o Freud chega finalmente, né, ao fim do texto aí, anunciando ainda mais, então ele já fez essas duas ponderações, né, tanto em relação ao analista conceder algumas coisas, né, algumas satisfações substitutivas para o analisando, lá na discussão conferência. Na discussão com Jung, o Freud não descarta algum influenciamento educacional, como ele prefere dizer aí, né? Talvez Lacan diria um certo uso do discurso universitário nesse momento, né? E ele termina o texto, e aí, não só concedendo algumas alterações na prática analítica, mas principalmente, isso que é interessante,
convidando, ou talvez até convocando os analistas da sua época a reinventar a psicanálise, né? Principalmente porque o Freud se dá conta, né, e ele termina o texto dizendo exatamente isso, ele se dá conta de que a psicanálise, por mais que ampliou a sua abrangência, né, sai ali de Viena, em Berlim ela já tem uma presença, na Suíça, em Londres, nos Estados Unidos, né, ele até já mencionou aí o Putnam. Então, por mais que isso aconteça, o Freud saca que, primeiro, é um grupo pequeno ainda, que trata uma vez, né, por um paciente por vez e tal, então tem uma limitação na quantidade de pessoas que atende. E evidentemente que o Freud saca também, e isso é até algumas críticas que se fazem a Freud, né? Evidentemente, o Freud saca dessa crítica de que a psicanálise ela é uma invenção assim pequeno burguesa, que tem que atende um escopo assim privilegiado da população. E ele termina exatamente dizendo isso, dizendo assim, olha, se a gente está inventando uma técnica que pode amenizar, suavizar, né, tratar a neurose, e a gente restringe ela a uma classe social, isso é pouco, a gente precisa ampliar isso. E aí vale a pena a gente lembrar que ele está falando, nesse momento, para os psicanalistas, mas também tem alguns governantes na plateia, né? E ele parece convocar esses governantes, dizendo assim, olha, para a gente fazer uma psicanálise gratuita, né, para a gente fazer uma psicanálise que atinjam amplas camadas da população, nós vamos precisar de uma intervenção também do governo, né, do governo participar desse processo. Então e também de algumas adaptações por parte dos analistas. Então essas duas demandas estão presentes aí, né? Ele termina então o texto dizendo, né, que por outro lado pode-se prever que em algum momento a consciência da população acordará e a alertará para o fato de que o pobre tem o mesmo direito à assistência anímica que ele já tem agora a assistência cirúrgica, que salva vidas. Então é importante que as pessoas também, em situações socioeconômicas mais diversas, o sujeito que é pobre, que não tem recurso material, que ele também tenha acesso à psicanálise. Então o Freud convoca ali os psicanalistas, né, a proporem soluções para a gente oferecer tratamento gratuito. Ele diz, esses tratamentos serão gratuitos. O Freud prevê que pode ser que leve muito tempo até que o Estado perceba esses deveres como sendo urgentes. Então o Freud termina dizendo assim, olha, provavelmente isso vai ter que vir por uma ação beneficente, né, do que pelo Estado, inicialmente. Mas o Freud já alerta para o Estado, os governantes, né, e ali tem alguns governantes presentes, eles vão ter que entender a importância da psicanálise também para amplas camadas da população. Isso é muito interessante porque isso surge de fato efeitos práticos, né? Logo depois desse texto, pouco tempo depois, o Max Eichmann, um psicanalista, ele funda a Policlínica de Berlim, com atendimentos gratuitos, é uma fundação filantrópica, acho que beneficente mesmo e tal, com atendimentos gratuitos para a população. E atuando lá na Policlínica de Berlim, teve a Melanie Klein, o próprio Ferenczi, salvo engano, né? O Ferenczi funda uma clínica social, acho que em Budapeste, o Ernest Jones em Londres, tem uma clínica social também fundada pelo Ernest Jones em Londres, né? Atualmente, né, a psicanálise está no SUS também, não exatamente como uma psicanálise pura, né, mas psicólogos, né, que atendem, que escutam, que acolhem com a orientação psicanalítica. Então isso que o Freud vislumbrou aconteceu, né? Poderia ter acontecido mais, podemos avançar mais, como é que o governo pode estar mais atuante, como o próprio Freud prevê que o governo tenderia assim, a demorar a pensar, né, a saúde mental como uma questão importante. Mas
o Freud está convocando aqui os psicanalistas ali, ouvintes e os governantes, a pensarem numa solução para isso, né? O Freud também não é ingênuo de pensar que oferecer psicanálise para os pobres seria curá-los do seu sofrimento, das suas mazelas e tal. O Freud sabe que isso teria que ser combinado com uma assistência material. Ele termina dizendo isso. Na última parte do texto, o Freud diz assim, possivelmente, muitas vezes poderemos ter resultados apenas se conseguirmos unir a maneira do imperador José, a assistência anímica e o apoio material, né? Então, ele termina dizendo isso, né? Então, por parte dos governantes vai ter que ter isso, né? Por parte dos analistas, inventar formas de tratamento gratuito, e também por parte do analista, o Freud termina dizendo, muito provavelmente, também seremos obrigados a utilizarmos a nossa terapia com as massas, a fundir o ouro puro da análise, em grande medida com o cobre do sugestionamento direto, né? Então ele está disposto a reinventar a psicanálise. Aí é esse o convite com que ele termina o texto, falando sobre os caminhos que a terapia psicanalítica pode tomar também.